Graça e paz, boa noite. Tudo bem com você? Glória a Deus. Nós vamos, quero ministrar uma palavra nessa noite, um pouquinho diferente, vou começar um pouco diferente do normal. Amém? O que uma palavra dessa nos ensina? Muitas coisas, né? Mas o que a gente entende é que um homem, ele não citou uma vez só em Deus, né? Ele fez uma leitura natural das coisas e tem muita gratidão. Eu fico pensando nós, né, que fomos privilegiados de ter encontrado com o amor de Deus, com o Espírito Santo. Quanto nós temos para agradecer. De saber que qualquer situação que eu ou você estejamos atravessando, ela tem solução, porque maior é aquele que está em nós. E saber que se nós partimos agora, nós estaremos para sempre com Cristo, né? E só isso nos faz acordar e dizer, como que ele falou assim, cada dia para mim é uma sobremesa, né? Se um homem que não fala em Deus fala que cada dia é uma sobremesa, imagina nós que temos o Espírito Santo. É muito mais do que uma sobremesa, né? E que Deus nos ajude a aprender essas coisas e também nos ensina que às vezes nós passamos por um vale muito grande, Deus nos leva a lugares maiores e nas palavras dele a gente fica cheio de frescura, né? Agora já o sapato não pode ser mais um sapato simples, tem que ser um sapato sofisticado, né? A camisa, não tem mais camisa de casimira, não sei, né? Mas a camisa agora tem que ser com jaquerezinho aqui agora, né? Porque as outras camisas sem jacaré não funciona mais, né? A calça, ela já não pode ser mais uma calça simples, ela tem que ser... O tênis, então, se não for da Nike, né? E o celular, se não for um iPhone, também não serve. A gente começa a ficar muito sofisticado, mas ele é interessante que ele fala assim, eu não esqueci, e que nós possamos não esquecer da simplicidade e ter um coração grato diariamente. Eu penso que todo dia nós temos uma sobremesa. Cada dia que se você olhar tem coisas boas acontecendo. A gente chega e fala assim, esse dia foi péssimo. Será que foi tão péssimo assim? Quem sabe a gente deixa as coisas ruins sobrepujar as coisas boas. As más notícias serem mais fortes que as boas notícias. Ou com a esperança que nós temos em Deus, né? E a outra coisa é querer que os outros tenham e tenham aquilo que nós temos. O desejar um bem, desejar um melhor e não invejar. A pergunta que a gente fica e faz para isso, pode abaixar, acho que alguma coisa está muito alta aqui para mim. O retorno aqui está um pouco alto. A pergunta que fica é: será que nós temos que sofrer para ter um coração grato? Essa é a pergunta que o Espírito Santo fez para mim. Será que quanto maior o meu sofrimento, mais grato eu sou ou devo ser? Então, eu fico pensando que se eu preciso ser grato e eu preciso sofrer, então, quanto mais eu sofro, mais eu sou grato. Será que é assim que funciona? Não é assim. A resposta dessa pergunta para mim é não. É não por quê? É não porque a gratidão deve fazer parte da nossa vida, e é não muito mais porque nós temos algo dentro de nós, que é o Espírito Santo, que mudou a nossa maneira de ver as pessoas, de ver as situações, de ver as circunstâncias e encontrar nelas algo para agradecer. Porque há algo dentro de nós muito poderoso, que é o Espírito Santo. E quando eu e você encontramos com o Espírito Santo, Deus entrou dentro de nós, através do Espírito, a nossa maneira de ver as coisas, ela muda, ou pelo menos deveria mudar. De enxergar as pessoas muda.
Aquilo que nós não víamos mais possibilidade, a gente começa a ver possibilidade através da ótica, da visão de Deus. Porque Deus não vê assim. Deus não vê como o homem vê. Mas quando Deus enxerga, ou a gente consegue enxergar através do Senhor, as coisas começam a mudar. Aí eu vejo uma situação ruim como algo bom, né? Essa semana eu passei por uma situação muito complicada de enfermidade. Muita gente orou por mim, né? E fazia mais de ano que eu não ficava enfermo de nada, absolutamente nada, nenhum dor de cabeça, garganta, nada disso, né? Desde que eu fiz uma pequena cirurgia, eu ficava impressionado como que eu via pessoas doentes, espirrando, eu nada, podia ficar perto, podia fazer o que for, né? Mas essa semana eu comecei a passar mal, eu acabei indo para o hospital, e eu tive algumas noites muito difíceis, e dores assim, onde tinha aqueles calafrios, aquela coisa horrível, suando. Estou suando, inclusive agora aqui, não sei se você estava suando, mas eu acho que alguma coisa, eu estava ali pingando, tive que sair para me enxugar, porque eu falei, vai ficar muito feia a camisa, tudo molhada, né? E é nessas noites de calafrio, de febre, né? Saindo para tomar banho, para baixar febre, aquela coisa toda, não sabendo exatamente o que era, e quanto mais a coisa ficava ruim, mais o Espírito Santo me visitava. Irmãos, era uma coisa impressionante disso. Eu falei, Deus, eu estou aqui com tremor, e o Espírito Santo falando comigo, mas falando coisas assim que eu ficava assustado. Eu tinha que levantar naquela situação para anotar, porque eu ficava com medo de esquecer aquilo que Deus estava falando comigo naquele momento. E as experiências que eu tive de praticamente chorar ali na cama pela presença de Deus. E Deus não me curou aquela hora. Estava doente. Mas Deus estava dizendo, o meu amor independe se eu curo ou não curo você. Eu amo você dessa forma mesmo. E você tem que me amar dessa forma que você está. Porque se você me amar porque eu te curo, então é gratidão apenas, não é amor. E aí eu peguei e falei, sabe uma coisa, eu vou ligar para minha mãe, né? Minha mãe com 80. Eu falei, a Jardine orou, não funcionou. O pessoal não está. Eu vou orar, vou ligar para minha mãe. Eu falei, ô minha mãe, eu estou mal aqui. A senhora ora por mim, meu filho, não está bem não, então vamos orar. Fiz uma oração lá, de uns 3 minutinhos. A hora que ela desligou, deu 15 minutos, eu comecei a suar e todo aquele mal-estar saiu. Diga assim, oração de mãe. Então, se você não tem uma mãe, ela já partiu, procure uma mãe espiritual aqui e fala, olha, agora eu vou te adotar, né? Porque a oração é forte. Agora, o Espírito Santo, ele muda a nossa maneira de ver as pessoas, as situações, as coisas. Romanos 5,5 diz assim, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, diga assim comigo, o amor de Deus é derramado em meu coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, não? Então, quando você entregou sua vida a Cristo, o Espírito Santo veio sobre você, o amor de Deus veio sobre a sua vida. E quando ele fala derramado, ele fala em abundância, é despejado, não é uma pequena porção. Isso significa que, em primeiro lugar, quando você creu em Cristo, aquilo que não existe no mundo passou a existir em você, que é o amor de Deus. Amém, não? Nós temos o amor natural, o amor entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre amigos, e isso é muito bom, mas é um amor que todas as pessoas têm. O amor de Deus só existe para aqueles que têm o Espírito Santo. Então é um amor celestial. E ele está dizendo que esse amor é derramado, não é um pouquinho de amor, ele é abundante, né? Ele diz também que quando o Espírito Santo ele está no domínio da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração, esse amor vai se evidenciar. Você lembra quando
aquele homem foi procurar Jesus à noite. Nicodemos foi procurar Jesus à noite, e ele fala sobre que ele tinha que morrer, nascer de novo, aquela coisa toda, e ele fala que o vento ia soprar, e ele não teria mais lugar, porque o Espírito Santo, a partir daquele momento, iria conduzi-lo para onde ele perderia a noção dele mesmo, e o Espírito Santo iria conduzi-lo. Você lembra quando Jesus encontrou com aquela mulher no poço, lá da fonte de Jacó? E aí ele fala, ministra aquela mulher, e ele fala assim: a água que eu te der irá fluir do seu interior, e será um rio de água viva. Ele está dizendo que o amor dele iria fluir através do nosso interior, através das nossas palavras, através das nossas atitudes. E Deus nos convoca, irmãos, para nós sermos aqueles representantes, aqueles pequenos cristos, né? Que vai evidenciar aquilo que Ele é, o caráter dEle, e principalmente o amor dEle nesse mundo. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 13, por gentileza. Eu quero basear aqui três coisas importantes ou três expressões do amor de Deus, e essas expressões devem se evidenciar através de você e através de mim. Diz assim, Hebreus 13, último capítulo do livro de Hebreus. Aqui está terminando, o escritor está terminando o livro, e ele diz assim, versículo 1: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis maltratados. Queridos, nós somos a maior expressão do amor de Deus nesse mundo. Nós somos a primícia, nós somos o melhor da criação de Deus. Quando Deus cria todas as coisas, a hora que Ele cria o homem, Ele fala, isso é muito bom, o restante era bom, mas nós somos muito, a criação do homem é muito boa. Então Ele escolheu você, Ele escolheu quem? Você escolheu a mim, e Ele disse assim, eu vou derramar o meu Espírito sobre eles, e eles serão a minha expressão de amor nessa terra. Nós experimentamos o amor de Deus de muitas formas. Você experimenta o amor no louvor, o amor de Deus num louvor como esse. Você sente o amor de Deus, você se sente amado por Ele. É o Espírito Santo revelando o amor de Deus a você, e isso é muito bom. Amém, não? Sim ou não? Você sente o amor de Deus quando você lê a Bíblia, e você se sente amado por aquilo que a Bíblia está dizendo a respeito do próprio Deus, a seu respeito aqui, está escrito na palavra. E são palavras que não voltam atrás, estão escritas e determinadas. Assim Deus deixou. Amém, não? Mas o que Deus espera é que nós sejamos aqueles que tenhamos os braços que Ele não tem naturalmente falando, abraça as pessoas. As palavras de alívio para elas, de consolo para elas, de elogio para elas, a palavra que levanta, que fortalece e que exorta também, e que diz, olha, está errado, você precisa mudar, isso é amor de Deus, né? A disciplina é amor de Deus, o elogio é o amor de Deus, é a palavra que vai de encontro à necessidade da pessoa, que busca a pessoa, que vê alguém que está isolada, sozinha, e faz alguma coisa por ela. Então ele diz, em primeiro lugar, como expressão do amor de Deus, versículo 1, seja constante o amor fraternal. Na verdade, o amor fraternal é o amor entre irmãos, né? Família, entre parentes de sangue. Mas se nós somos irmãos em Cristo, ou seja, nós cremos no mesmo Deus e temos o mesmo Pai, nós somos irmãos, amém? Então pega na mão da tua pessoa que está ao céu e fala assim, nós somos irmãos. Isso. E ele está dizendo, seja constante o amor fraternal. Ele está dizendo de um amor que não passa, num amor que não apenas num domingo à noite você fala alguma coisa, ou que você dá um abraço, mas aí a hora que a pessoa precisa, você corre dela, né?
Então lá em Romanos capítulo 12, 10, não precisa abrir, eu vou ler, ele diz assim: amai-vos cordialmente, ou seja, com uma ternura muito grande uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, quando nós amamos o irmão, nós honramos o irmão. E honrar o irmão é tê-lo em alta conta. É você querer o melhor para ele, é você querer presenteá-lo. Amém, não? Honrar é você não falar mal do irmão, porque falar mal de alguém desonra a pessoa. Sim ou não? Honrar é você querer o bem a ela, é você podendo dar o melhor a ela, ou o melhor que você pode dar, não o melhor que exista, mas o melhor que você pode dar. Isso é honra, é o irmão honrando o outro irmão, cuidando dele para melhor. A palavra de Deus diz, em Romanos 14, 15, se por causa da comida o teu irmão se entristece, olha, e já não anda segundo o amor fraternal, por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Irmãos, Cristo morreu pelo irmão. E a outra expressão de amor é que eu deixo de fazer alguma coisa para mim, para eu não ser um obstáculo na vida de alguém, de algum irmão. Se eu for prejudicar alguém, de alguma forma, com aquela minha atitude, com aquilo que eu estou falando, eu deixo de falar, eu deixo de fazer. Por amor a ele, porque ele vai se enfraquecer, ele pode até se desviar. Vós que sois fortes, deveis suportar as debilidades de quem? Dos fracos. O Senhor nos fortalece para que a gente possa ser forte e suportar aqueles que ainda estão no caminho para se tornarem fortes. O exemplo que eu dou disso é que antes de eu me tornar pastor e cuidar de uma casa de recuperação, eu cuidei de uma casa de recuperação de viciados durante 8 anos. E eu vi pelos meus olhos, eu presenciei, eu convivi com gente com problemas de alcoolismo muito forte, com drogas, crack e essas coisas todas. Mas me marcou quando eu vi um homem que tinha problema com alcoolismo, ele ficou 3 dias vomitando, deitado numa cama, a gente hidratava ele e ele vomitava com deficiência do álcool. O corpo dele pedia, e eu fui lá visitá-lo, orar com ele. Ele falou assim: pastor, eu morro, mas eu não volto a beber. É assim que a gente faz com o pecado. Eu morro, mas eu não volto ao pecado. Eu não volto à lama. Eu não volto atrás. Em nome de Jesus. Eu aprendi com isso e eu tomei 2 decisões. Eu tomei uma decisão baseada em 2 coisas. Primeira coisa, que aquele homem estava daquela forma, e eu falei assim: eu não quero ser um incentivador desse homem um dia voltar a beber. E eu, como um líder, mesmo biblicamente falando, a Bíblia não me proibia de beber de forma moderada, não com escândalo, né? E eu gostava de tomar um vinho. Eu falei assim: eu vou me abster disso e não vou tomar mais. Por que disso? Porque pode ser que uma hora eu esteja bebendo e esse homem possa passar e me ver bebendo e falar assim: o pastor está bebendo. E se ele tomar uma gota, ele volta ao que era. E eu vou ser a causa de tropeço para ele, e eu vou me responsabilizar com isso diante de Deus. Para evitar esse tipo de coisa, eu não faço isso mais. Nunca mais eu fiz. Por quê? Por causa do amor ao irmão. Porque um dia eu vi uma pessoa nesse estado. E o outro motivo é o motivo desse versículo. Olha, se por causa da comida, ele está falando da comida, mas tem outros textos que falam da bebida também, o teu irmão se entristece ou se enfraquece, não faça. Ame o seu irmão, cuide dele. Ajude-o a se tornar melhor e não pior. Amém, não? Lá em 1 Pedro 1,22 diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Irmãos, ele fala amar de coração e ardentemente.
uns aos outros com amor fraternal. A exigência é muito grande, eu olho para eles e falo, Deus, tem misericórdia de mim, para que eu possa amar você, meu irmão, minha irmã, dessa forma. Por isso, quando eu olhar para um irmão, uma irmã, eu tenho que entender que ali reside o Espírito Santo. O Espírito vive nele ou nela. E eu tenho que tomar muito cuidado para desonrá-lo ou desonrar, porque desonrar alguém, eu estou desonrando o Espírito Santo. Que Deus nos ajude nisso. Primeira coisa, um amor fraternal constante. Segunda coisa, versículo 2. Não negligencieis a hospitalidade. Diga comigo, hospitalidade. Pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram o quê? Eu quero acolher anjos na minha casa, então hospede as pessoas. Pastor, não dá não. Então não vai acolher anjo. Porque alguns acolheram anjos. E nós vivemos num tempo onde as situações são tão críticas no sentido de pessoas que você não conhece, de maldade das pessoas. A gente vê pela televisão, pela internet, tanta coisa. Mas quando ele fala em hospitalidade, ele está falando de você acolher alguém e dar a essa pessoa um conforto para ela, um descanso para ela, um alimento a ela. É você recepcioná-la. Ele fala de amar o estrangeiro, de você receber uma pessoa que não tem para onde ir e ser um alívio para essa pessoa. E ele fala, alguns praticando receberam anjos, né? É interessante que Jesus, ele tinha um apego muito grande com uma cidadezinha pequenininha perto de Jerusalém, chamada Betânia, uma pequena cidade. E nessa cidade aconteceram algumas coisas. Jesus ele ia muito para Jerusalém, Cafarnaum, mas de forma muito interessante, ele gostava de Betânia. Por quê? Porque lá em Lucas capítulo 10, diz lá, indo ele de caminho, entrou Jesus num povoado, em Betânia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Então, lá em Lucas 10, aparece Betânia na vida de Jesus. Jesus se hospedando na casa de Marta e Maria. E todos nós conhecemos a história. Aquela história que Jesus está lá esperando a Marta fazer a comida, e a Marta estava correndo de um lado para o outro, e a Maria folgada, sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar, e ela passava de lá para cá com panela na mão, com lá, não sei o que, tempero, sazon, aquela coisa toda, e aí, né, o que aconteceu que ela ficou embirrada com aquilo, falou, Jesus, manda essa mulher me ajudar, está aí folgada aí. Aí ele fala aquilo tradicional que nós entendemos, Marta, Marta, andas agitada, te preocupa com muitas coisas, pouco é necessário, Maria escolheu a melhor parte. Ele não está dizendo para não servi-lo, ele está dizendo que o alimento espiritual é mais importante do que o alimento natural, e nós devemos parar para ouvir dele e ouvir o alimento espiritual. Esse foi o primeiro momento. Jesus se apega a essa família, então era Marta, Maria e Lázaro, os 3 irmãos, onde Jesus se apegou e se tornou amigo deles, né? Aí o que acontece? Lázaro morre, e ele fala assim, eu vou ressuscitar meu amigo. E aí a outra vez que ele volta para Betânia, né, pelo menos o que nós entendemos pela palavra, ele volta para ressuscitar o amigo morto, depois de 4 dias. E aí Lázaro ressurge dos mortos, e elas ali têm uma experiência maravilhosa, muitos se convertem, depois as pessoas vão atrás, os fariseus, né, os sacerdotes vão atrás, não só para matar Jesus, mas para matar Lázaro também, né? Na outra situação, lá em João 12, já, né, na casa de Simão o leproso, Jesus estava lá também presente, Marta, Lázaro e Maria, e lá, naquele momento, faltavam 6 dias para a Páscoa, Jesus estava próximo à sua morte, né? E ele vai para lá, ele vai ali ter um pouco de refrigério, ele é recebido na casa de Simão o leproso, e ali, possivelmente um homem que Jesus curou da sua lepra e se tornou também muito próximo dele,
e ele vai ali receber um pouco de refrigério, e é ali quando Maria pega um vaso de alabastro cheio de nardo preciosíssimo, quebra e joga sobre Jesus, enxuga com os cabelos, e a casa se enche com aquele perfume maravilhoso, e aquela situação acontece. E Jesus, ele fala assim, ela está me preparando para a minha morte, ela está me perfumando para a minha morte. E aí Jesus vai e ele morre. E aí Jesus aparece novamente lá em Lucas 24:50. Então Jesus os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado ao céu. E aí Jesus vai a Betânia. E aí Jesus, ele é assunto ao céu de uma vez. E aí ele desaparece e eles vão para Jerusalém, novamente agora, para serem cheios do Espírito Santo. Amém, não? É interessante, irmãos, que lá em Mateus capítulo 25, quando fala do grande julgamento, e Jesus está explicando o que vai ser levado em conta no grande julgamento, que são as atitudes que provêm de uma fé genuína, e ele fala 6 coisas, porque tive fome e me deste de comer, e aquela coisa, e ele separa os cabritos das ovelhas, e vocês, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede e me deste de beber, e lá, na terceira vez, ele fala assim, porque eu era forasteiro, e o quê? E me acolheste e me hospedaste. Essa questão da hospedagem, ela está dentro daquela situação onde Jesus vai olhar e fala assim, você hospedou o estrangeiro? Você recolheu as pessoas? Você acolheu as pessoas no seu coração? Você juntou pessoas que você não conhecia e está fazendo parte do seu gueto de relacionamento? Você é aquela pessoa que chama pessoas que estão chegando na igreja para incluir no seu pequeno grupo, na sua vida, para que faça parte dela? Ou nós estamos satisfeitos com os nossos pequenos grupinhos, né? Com os nossos pequenos guetos, né? E as nossas amizades? Então, está na hora de nós chamarmos os estrangeiros e hospedá-los no nosso meio como igreja. Você tem que olhar para a igreja e ver assim, quem aqui eu não conheço? Deixa eu pelo menos perguntar o nome, deixa eu dar um abraço nessa pessoa e oferecer que se ela precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Tem a hospedagem do bom samaritano, que ele estava lá viajando, ele não levou para casa, mas ele levou para uma o quê? Hospedaria, e hospedou, e pagou, e acolheu, e deu alívio para aquela pessoa que estava ferida. Amém, não? Não vamos levar para a nossa própria casa, mas vamos hospedá-la em algum lugar e vamos guardá-las aqui. Quantas pessoas nós já fizemos isso aqui na igreja? De pagar um hotel porque a pessoa não tinha onde dormir e nós fomos lá e pagamos o hotel. A igreja, você pagou também. Amém? E essas pessoas foram aliviadas por aquele momento. Em último lugar, no verso 3, e esse aí você se prepara, que talvez é o versículo mais difícil de se colocar em prática, para mim, talvez para você, é um desafio. Lembrai-vos dos encarcerados, como que se presos com eles. Diga assim, como que se eu estivesse preso com eles, diga isso. Dos que sofrem maus tratos, com efeito, como eu mesmo, diga assim, eu mesmo, em pessoa, fosse maltratado. Irmãos, e para viver isso agora? Aí vem um desafio para nós. O que eu estou mostrando para os irmãos não é o que eu vivo na sua totalidade, mas que eu busco viver isso. De pegar um homem desse que ficou lá no campo de concentração e eu poder sentir a dor desse homem lá. E não apenas dizer, graças a Deus não chegou no Brasil isso. É dizer, Senhor, abençoa aquela pessoa que está presa, aquele que está sofrendo. E quando a gente pensa na pessoa, nos encarcerados, a conotação ela é muito negativa para nós, sim ou não? E é. Porque se uma pessoa está encarcerada é porque ela cometeu algum delito. Alguns não, mas são poucos na verdade, não sei quantos aí, se tem algum percentual de gente que foi encarcerado de forma enganada, está ali por engano, está sofrendo injustamente, né, pagando por algo que não fez.
Mas normalmente as pessoas são encarceradas porque elas cometeram um delito. Elas transgrediram uma lei. E elas devem mesmo pagar por aquilo que elas fizeram. Mas ele está dizendo dessas pessoas aí que estão encarceradas, talvez do criminoso que está encarcerado, que o Espírito Santo me dê graça para eu poder, como que se eu tivesse preso com eles. Eu fiz um trabalho na prisão lá em Bebedouro por um bom tempo, alguns anos, e eu ficava com os presos. Uma penitenciária, nem penitenciária, uma cadeia, né, da cidade pequena, e eu ficava ali com eles, e um dia, eu ia lá toda semana, e um dia eu parei e falei assim, rapaz, se esses caras não abrirem a porta, eu não saio daqui. Eu pensei comigo, aí caiu a minha ficha, querendo me dar medo, sabe? E ali o pessoal ali, eu encontrei um rapaz, que era amigo do meu pai, eu falei assim, ô fulano, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, eu estou aqui, mas não fiz nada não. Fez, lógico que fez, né? Eu já sabia do caso dele, depois eu fui procurar, né? E realmente tinha acontecido, né? E aí eu falava do amor de Jesus, então os mais complicados ficavam nas celas, outros mais leves ficavam num corredor, e a gente ia de cela em cela, falando do amor de Jesus. Eles me entregaram imagens de demônios, eu nunca vi uma imagem tão horrível como aquela, toda cheia de pelo, dentes, e eles já achavam que aquele demônio livrariam eles da prisão. Mas eles encontraram com Jesus. E falou assim, nós não precisamos mais disso. E nós podemos queimar aquela imagem maligna que estava ali dentro daquele lugar. E o ambiente da prisão começou a ficar um ambiente mais solidário. Melhora um pouco, né? Uma paz começou a reinar ali. E ele está dizendo, aqueles que sofrem maus tratos, como se você fosse maltratado junto com eles. Como que se a dor deles fosse transferido por você, para você orar por eles, clamar por eles. E se puder fazer alguma coisa, fazer por eles. No mesmo Mateus 25, quando Jesus reúne todo mundo para fazer aquela divisão entre os cabritos e as ovelhas, e uma das 6 coisas que ele fala, tive fome e deste de comer, aquela coisa toda, e ele diz assim, estava preso e foste ver-me. Está lá também, como um elemento necessário, da gente tomar cuidado e cuidar dessas vidas. Irmão, nós não vamos conseguir fazer tudo, mas ele espera que a gente faça pelo menos uma delas. Amém? Não? Você não precisa fazer as 6 coisas, ou todas essas que eu estou dizendo, mas quem sabe tem uma delas que você pode fazer. Quem sabe? Então faça. Ajude, cubra o nu, né? Leve alimento para aquele que não tem. Se importe com aquela pessoa que está necessitada. Amém? Não? Isso é compaixão, irmãos. Isso é sentir a dor da pessoa. Isso é misericórdia. É você amar aquela pessoa que sofre. Na verdade, isso é cristianismo. Isso é ser filho de Deus. Isso é ser um pequeno cristão. Um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. E a questão é que esse amor, o amor de Deus está dentro de você e de mim. Ele só precisa ser expresso de alguma forma. Como é que esse amor que está aqui dentro, latente, querendo se sair para fora, se expressa? Quando eu deixo de olhar para mim e começo a olhar ao meu redor, para as pessoas que estão ao meu redor. Eu posso agora liberar esse amor e começo a abençoar as pessoas. Eu começo a estender as mãos àqueles que não têm nenhuma mão estendida em direção a eles. E eu não estou falando só de coisas materiais. Eu estou falando de bênçãos e de bens espirituais, de libertação, gente que está cativo, endemoniado, gente que está com o casamento acabado, gente que está com problema na família sério, gente que precisa de um apoio, de um alívio, precisa de uma palavra. E nós estamos aqui com todo esse potencial dentro de nós de amor, às vezes represado. E Deus fala assim, libera isso, porque quanto mais você libera, mais eu te dou.
Ele existe aí dentro. Esse amor que só não existe na terra, só existe no teu coração e que veio do céu. Ele está prontinho aí para ser liberado. Você está entendendo isso? Você está entendendo que você e eu somos privilegiados porque nós temos um tipo de amor dentro de nós que não é natural nessa terra? Que ele veio do céu? Porque Deus é amor? Amém? Não. João 3,16, o que ele diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Deus amou o mundo de tal maneira que ele, o quê? Ele deu. Deus sentiu a dor da humanidade e viu que a humanidade não tinha jeito mais. A humanidade estava desgraçada, irmãos. Perdida. Sem nenhuma possibilidade. Ele fala, qual é o jeito? O jeito então é mandar meu filho. Então filho, vá para lá. E morra. A morte que eles tinham que morrer. Mas morra você. Por eles, para que eles possam viver. Isso é amor, irmãos. Amém, não? Esse é o amor. Quando eu entro na minha casa, a minha casa está cheirosa, né? Que nem diz aqui, o lençol está cheiroso e eu quero que os outros tenham lençol cheiroso também. Amém, não? Eu tenho uma roupa boa para vestir, eu quero que o outro tenha também. Mas o grande problema é que no início, quando a gente sai de um estado de sofrimento, um sapato está bom, uma meia está bom, uma roupa sem bicho está bom, um pedaço de pão está bom, mas daqui a pouco isso já não está bom mais. A gente começa a ficar insatisfeito, porque o outro tem, eu não tenho. Irmãos, deixa eu falar o que o Espírito Santo falou à tarde comigo. Presta atenção aqui, estou terminando. Quem deve, o que eu disse? Quem deve influenciar o mundo somos nós, não é o mundo. Só que a gente se adequa ao mundo. Se o mundo usa X e custa absurdamente, a gente faz um esforço para ter aquilo que não precisa disso. Não é necessário. Nós tínhamos que influenciar o mundo, não o mundo nos influenciar. A moda devia falar assim, ó, esse negócio de cristão aí não dá certo não. Eles tinham que pensar nisso. Porque pensa bem, quantos sapatos você tem em casa? Quantos tênis? Quantas camisas? E quantos disso nós não usamos? Porque compramos e não usamos. Por quê? Porque a gente vai perdendo aquele sentido de que eu preciso de algo, de muito pouco para viver bem. Está entendendo ou não? A gente vai se contaminando com os valores do mundo e vai perdendo a simplicidade. Que Deus nos ajude nisso, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude nisso. Esse dia eu entrei com uma camisa aqui da Dudalina. Aí, pastor, camisa bonita, e bonita mesmo, a camisa do Dudalina, e aquela lá era de arrancar suspiro, né? Eu ganhei a camisa, né? Graças a Deus. Porque eu não compraria, não estou condenando quem compra, mas eu não compraria. Por quê? Porque eu não quero vestir uma coisa porque eu estou me medindo pelo outro. Você está me entendendo? Não está errado comprar, desde que você possa. Porém, eu creio que nós não podemos comprar porque o outro, mas nós devemos influenciar com as nossas boas obras, com o nosso amor, com o nosso carinho, com o nosso afeto, em nome de Jesus. Quantos creem nisso?